Que a paz de Deus continue com todos, que nós possamos aproveitar os momentos de hoje para a reflexão do tema do Livro dos Espíritos, que eu sei que todos já leram em casa, porque todo mundo leva o programa e dá aquela lidinha básica, né? Para a gente já vir na vibração, no ônibus, onde quer que seja. E nós sabemos que hoje nós estamos tratando do início da parte segunda do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, dos espíritos, se existem ou não, dos itens 76 até 92, pouca coisa, entendeu? Mas aí a gente começa, o que a gente vai falar para uma turma de espíritas para dizer que há espíritos? Mas, como pode ser que a gente ainda duvide que são os espíritos, né? Que não é só, porque às vezes a gente fala, porque o meu espírito, não, eu sou o espírito, o resto não é meu, é a carne. Então, como às vezes a gente usa essa forma meia truncada de falar, pode ser que a gente esteja truncado, porque como nós estamos encarnados nesse corpo de carne, muitas coisas embotam em nossa mente, e eu verifico pela minha experiência que muitas vezes ajo como se não fosse um espírito imortal. Eu ajo como se fosse algo material e vivo para essa matéria. Só penso na matéria, esquecida que sou um espírito imortal, que eu sobrevivo, que eu reencarno, que eu tenho causas anteriores para as atuais aflições, que eu não estou por um acaso nas provas que estou porque eu escolhi, que eu tenho livre-arbítrio e mais ainda, eu esqueço que eu estou rodeada de espíritos. Como diz Leon Denis, eles pululam ao nosso redor. E para a gente ficar revivendo, relembrando que somos espíritos, e somos espíritos imortais, e que não nascemos nessa vidinha agora. Temos muita estrada rodada, e que graças a Deus esquecemos o que fizemos. Nós vamos começar a refletir como se não soubéssemos que somos espíritos. Revista Espírita, 1859. E aí vocês vão dizer, caramba, Livro dos Espíritos foi na Revista Espírita? Primeira coisa que um espírita deve saber. Eu sei que vocês sabem, mas só vou lembrar que pode ter gente nova aqui. Quem não estuda a Revista Espírita não entende a doutrina espírita. Mas eu estudei o que é o Espiritismo, eu fiz um estudo de história do Espiritismo. Sim, a gente vai sabendo facetas. Mas se eu quero entender o pensamento do codificador, eu tenho que acompanhar o pensamento dele. E Allan Kardec mostra o seu pensamento com os artigos que ele traz todo mês, trouxe todo mês, desde 1858 a 1869, na Revista Espírita. Era uma brochurazinha mensal, que tinham associados que liam sobre o assunto e que davam grana para ele poder editá-la. E o que ele trazia nesses artigos? Ou tinham pessoas de todas as partes do mundo que aconteciam os fenômenos que elas não entendiam, que a ciência não explicava, que a religião não explicava, que eles vivenciavam. E aí o que eles faziam? Mandavam para a Sociedade Espírita de Paris, para o senhor Allan Kardec e a equipe daquela época, Joubert e outros, né? Observar aquele fato, observar aquelas situações e explicarem à luz da doutrina espírita. E isso torna para nós um estudo muito interessante. A gente vem estudando na internet quase 5 anos,
A de 58 eu levei quase 3 anos na internet, 59, já estou na de 1960. Nós estamos estudando e entendendo como Kardec foi pensando. Então, o pessoal discutia, quando ele achava que aquilo era bobagem, ele deixava de lado. Quando era um artigo que vinha contra a doutrina, com escritas confusas, mas científicas, ele vinha e mostrava. E é um desses artigos que eu vou trazer pinçado aqui para vocês devagarzinho, tá? O título era As Mesas Volantes. Está em outubro de 1959. Esse artigo saiu numa revista, eu estou falando que é revista, mas não sei se é jornal, Ilustração. Também não sei se fala assim, tá? Porque eu sou monoglota. Só sei falar português mal e porca. Mas isso não é importante. Mas quer dizer, ilustrações. E essa revista, ou esse artigo, esse opúsculo, é de 1853. Kardec começou a verificar essas coisas depois disso. Trata-se de mesas girantes. Esses volantes girantes, dança das mesas, davam os nomes, cada país dava um nome. Se cada país dava um nome, o fenômeno estava acontecendo em várias partes do mundo. Eu vou só contar essa história aqui rapidinho. Um jornal russo, não me peça, para ler o nome do jornal. Se em francês já está difícil, em inglês também, faz ideia em russo. E já o que quer dizer? Ainda bem que tem a tradução. Abelha do Norte, no número 27 de abril, contém um assunto, um artigo do senhor que viajou da região dos Kalmucks, aí já dá para ler, e tem o seguinte: deve-se saber que os lamas, sacerdotes da religião budista, a qual aderem todos os mongóis e os buretas russos, que eram palavras que figuravam nos dicionários e que queriam dizer, aparecem em alguns dicionários como um termo técnico de química, sacerdotes, a maneira de sacerdotes dos antigos da época do Egito, quer dizer, no Egito fazia, e os lamas lá da religião budista começaram a fazer e alguns seguiam. Para aumentar a influência deles sobre o povo, naturalmente, o povo supersticioso, e se a gente for estudar a história nessa época, a questão passava no momento por uma tristeza um pouco grande pelas religiões na época. Então as pessoas estavam muito supersticiosas, místicas, né? E aí, para os lamas terem mais poder sobre o povo, eles inventaram o seguinte: acontecia um roubo. A pessoa se fosse assim hoje no Rio, nós não estávamos perdidos, tinha que ter muito lama para ir lá, pedir para revelar o local onde estava o produto do roubo. O sacerdote de Buda pedia uns dias, não era na hora também não. Aí depois ele se fazia lá um ritual, se sentava no chão, punha as mãos sobre uma mesa quadrada e começava a ler alto alguma coisa. Durava aquilo meia hora, quer dizer, feito um mantra, feito uma oração, feito uma ligação com algo. Depois que aquilo acontecia, ele balbuciava umas orações, se levantava e a mão sempre na mesa, e a mesa se erguia no ar. Depois de haver feito isso, essa mesa ia andando e ele ia atrás da mesa, o lama. Bom, geralmente, resumindo, a mesa caía ou mostrava ou apontava o norte, sul, leste, oeste, seguiam, chegavam lá e descobriam o produto do roubo. Algumas vezes isso não acontecia. E aí, na experiência que esse senhor russo observou, e ele não acreditava nisso, a mesa voou uma grande distância, mas o objeto roubado não foi encontrado. Aí os lamas diziam: é porque não era para ser encontrado, meu filho. É para você aprender a se acostumar à perda. Dava uma desculpa lá. Bom, mas tiveram casos que o pessoal da redondeza, ao saber que a mesa não achou, mas apontou para um certo lugar, o ladrão se matou, com medo de ser encontrado.
Quer dizer, os perigos também dessas coisas, né? E esse senhor russo viu 3 experiências que não deram resultado. A mesa nem quis se mover. O espírito, isso a gente que já sabe, ficou, estão brincando demais, não estou afim hoje não. O espírito brincalhão, tá? Que espírito sério não vai andar com mesa. Ele começou a ser sério depois. Os espíritos que falavam pelas mesas. Isso nós já sabíamos. E aí esse companheiro diz que esse fenômeno de 1831, que ele não acreditava nos olhos, mas estava persuadido de que ali existia alguma escamoteação. E aí o lama se servia de uma corda, ele achava que o lama se servia de uma corda para puxar a mesa, mas quando a mesa levantava, aí ficava complicado. Aí eles ficavam passando a mão por baixo, essas coisas, né? A gente não faz mais isso, né? Acho que a gente desconfia de alguns médicos. Não é Chico Xavier, agora Chico já se foi, então não. Então tem que ser Divaldo. Se não é Divaldo, tem que ser fulano. Se é um ciclano que a gente não conhece, a gente nem estuda o conteúdo da mensagem para ver se vale a pena continuar ou não. Agora, se é um nome conhecido ou estourou aí, a gente compra o livro sem ver o conteúdo da mensagem. O que tem de abobrinha no mundo atual sobre espiritismo não está fácil não. Tem que estudar a revista espírita para saber triar, né? Ou frequentar casas sérias como essa, a nossa casa também, Leon Denis, e outras por aí, para a gente encontrar o que é sério. Aí ele disse que lá aquilo aconteceu centenas de vezes, e aí ele chegou, foi para a Rússia, certo de que existia mesa que andava e que mostrava lá os caminhos. Que fenômeno é esse? Como ocorre? Quem o faz? Bom, para a gente saber um pouquinho, tem outros livros, né? Mas a gente vai ver, vai divulgar o que tem a ver com o nosso peixe. Então eu vou divulgar da editora Leon Denis, né? Um livro que poucos conhecem, agora está contra a capa. Instruções práticas sobre as mesas girantes, por um médico que a gente não sabe quem é, pode ter sido um desses, porque os fatos que ele traz são exatamente da mesma época. Variam de 1831 a 1853. E esse não é do russo, porque ele não era médico, mas é de um médico inglês. E a tradução foi feita originalmente em 1853, e o CELD publicou em 93, se não me engano, porque eu comprei em 94. Foi. Vai lá. 1849, 3 moças, Anne Lee e 2 irmãs, Margaret e Catherine Fox, levadas por um impulso desconhecido, juntaram-se para formar uma seita religiosa, cuja falta, desde a partida dos Mormons, que estava passando aquela crise que eu falei das religiões, e os Mormons tinham saído daquela região, vinha sendo muito sentida pelos americanos. Essa associação não durou muito, porque a primeira reunião dos adeptos só compareceram as 2 irmãs Fox. Olha a ação dos estudos. Bom, as jovens Fox deram aos seus correligionários o nome de espiritualistas, porque atribuíam-se o poder de entrar em comunicação com o espírito dos mortos. Esses espíritos preveniam as pessoas de sua aproximação com ruídos, pancadas, os raps. Não é rap dança hoje não, gente. Os raps, tem até livro sobre isso, é o nome que se dava às pancadas, os golpes, né, que aconteciam. Que a gente chamou-se depois de poltergasters, né, as casas mal assombradas, os barulhos nas madeiras, as mesas girantes mesmo, o barulho se sentia dentro da madeira. Tem até um caso aqui nesse livro, que eu não vou contar, porque é de Ernesto Bozano, vocês comprem e leiam, ou vejam, acho que tem na internet para download. A primeira vez que a pessoa foi, o barulho era tanto que ela olhou para baixo da mesa para ver se tinha alguém batendo, pensando que tinha alguém batendo. E aí ele vai contando aqui as histórias, mas o que eu vou fechar aqui para voltar ao livro dos Espíritos. Tais fenômenos causaram profunda impressão na Assembleia, o sinal precursor de que os espíritos, o ruído surdo, movimento de mesas, só ocorriam quando Margarete e a irmã estavam presentes.
Isso é a primeira coisa. E graças a estes testes de autenticidade, a seita dos espiritualistas foi sancionada e em pouco tempo cresceu o número de adeptos. E aí, no meio dessa história toda, resumindo, Allan Kardec é convidado para ir numa dessas sessões, fica na observação e ele começou, caramba, não é possível que tenha isso, alguma coisa. Aí começou a estudar a ligação das pessoas que faziam a corrente e muitos cientistas chegaram à conclusão da importância daquele momento. Hoje a gente sabe que não precisa dar as mãos, que a corrente é magnética, a ciência já prova que é pelo pensamento, pela emissão da nossa vibração, né? Mas naquele tempo era necessário, e algumas casas ainda, por desconhecimento desses estudos científicos maravilhosos que a doutrina traz, ainda continuam achando que a corrente se faz ao se dar as mãos. E às vezes, com a mão dada, o pensamento longe, nada se faz. Mas o que é importante também nisso tudo? É a gente rever que Kardec, como pedagogo, didaticamente observando, tendo estudado com Pestalozzi, que tudo tinha um porquê e um para quê, e tinha uma explicação, começou a questionar. E ao questionar, criou-se toda aquela parafernália que eu fico admirada, né? Já pensaram aquelas primeiras mensagens, esses estudos que tem aqui vários casos, as respostas eram letra a letra, gente. Para formar uma palavra, já pensou formar um texto? Eu que sou impaciente, que na psicografia já fico tensa ao fazer, ou a ver, ou a ler, que é uma coisa muito mais rápida, letrinha por letrinha, para formar uma palavrinha. E Kardec observou aquilo tudo e começou a fazer perguntas, e aí começaram a vir as respostas, e aí a gente começa a ver que o que está aqui, instruções práticas das mesas girantes, lá no momento tal, que ele começa a dizer, peraí, mesa não responde inteligentemente, tem algo por trás disso. E se vários cientistas, e aí a gente tem aqui vários casos, onde reúne-se vários casos de golpes medianímicos, com poderosos médiuns, que aí se começou a observar que quando aquelas pessoas não estavam, nada acontecia. Aí se aquilo tinha energia, aquele povo tinha uma energia que dava para acontecer. E aí se começou, quem quiser estude, leia, gente. Eu até chorei quando eu estudei Madame Esperance, porque segurava a língua da mulher, prendia não sei aonde, fazia não sei o que, tipo eletrochoque, para provar que não era mentira aquilo. Vocês já pensaram? Se tivesse agora alguém aqui me prendendo não sei o que, para ver se eu falo intuído, inspirado ou não? Então, isso tudo esses médiuns passaram, né? Elizabeth Esperança, Eusápia Paladino, então, meu Deus, o livro de Eusápia é, né, Willie Station, Moses, né, Daniel Danglos e outros. Aqui a gente tem alguns casos de Madame Esperance, né, e Eusápia Paladino, que é muito interessante. E o Sr. Home, que provou que alguma coisa não era aquela coisa que pensava, porque ele levitava, saía por uma janela e entrava pela outra. Vários casos estão na Revista Espírita, em que Kardec observava tudo isso, e a partir do momento que ele começou a perguntar e responderem, e as respostas tinham lógica, há algo além da matéria. E esse algo é inteligente. E esse algo inteligente responde. E tem várias linhas de pensar, várias profundezas de inteligência. E aí a gente vai lá, em 1861, no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, no final, que aí Kardec sai com algumas questões que nos levam a dizer, espíritos, o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte? Jesus, Deus fizeram essa brincadeira? Que se
continua a pensar, ele está inimigo de pensar na quem amou, então não pode aparecer para ninguém, nem mandar mensagem para os que amou? Cortou, acabou o amor? Que se pensa nesses, não cogita de se comunicar com eles? Não dá saudade? Que podendo estar em toda parte, não pode estar do nosso lado? Se vários se comunicaram em 1850 e tal, por vários lugares, através de mesas, com as letrinhas, apontavam um negocinho, uma coisinha difícil, né? Que podendo estar ao nosso lado, não se pode comunicar conosco? Que não pode, por meio do envoltório fluídico, atuar na matéria inerte? Que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria, não pode atuar sobre um ser animado, como nós? Se fazia, né? Respondia e fazia a mesa levantar. Claro que eram os fluidos dos médiuns, que se chama médiuns de efeitos físicos, as manifestações físicas, doavam, que hoje, nas casas de estudo e tal, a gente não faz mais isso. Aproveita esses médios que tem todo esse fluido vital, bota no trabalho da cura, porque se levanta a mesa, ele tira a célula do câncer, se for necessário e for permitido para aquele que está ali doente. Porque troca a matéria da mesa, torna ela de um jeito que ela levanta. Por que não troca uma matéria do corpo, que é feito dos mesmos tipos de moléculas? Só é animada pela inteligência, pelo sentimento, que não está na matéria, que está em nós que somos espíritos. A gente cuida da matéria pra caramba, né? Roupinha moderna, papapá, vai pra praia, tem que queimar, tem que comprar isso, tem que estar na moda, tem que estar não sei o quê, tem que conhecer não sei aonde. Eu fico doido, porque eu estou doido para conhecer Portugal, Espanha, França e Itália, que eu não conheço. Mas eu não fico desesperada, eu tenho uma amiga desesperada nisso. Eu digo, não, sabe porque eu vou desencarnar? A primeira coisa que eu vou pedir para o meu guia é dar uma voltinha por lá. Já que eu não consigo ir em sonho, estou presa no Brasil. Mas quando eu desencarnar, que eu resolver as primeiras perturbações, eu vou ver, será que eu não posso conhecer, não? Esses lugarzinhos? Me bota para trabalhar por lá, né? Mas aqui diz que sendo-lhe possível, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazer-se escrever? E que podendo se fazer escrever, não pode responder as perguntas? E se a gente ainda tem dúvida disso, vamos voltar ao caminho inicial. Porque, como diz aqui, crê em Deus, credes que tendes uma alma, e credes na sobrevivência dela após a morte? Se eu creio e acredito nisso tudo, eu posso entender muito bem quando Kardec perguntou aos espíritos: que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, as respostinhas inteligentes não são da mesa, né, gente? Nem é de nenhum bobão ali fazendo nada. Tem outros aí que podem até inventar. É de um ser inteligente, que, de alguma forma, em várias partes do mundo, só podia chamar a atenção daquele jeito, porque o povo não acreditava em outras coisas. Já pensou se viesse através da psicofonia? É da cabeça da pessoa. Da psicografia, foi ele que escreveu. A gente ainda diz isso hoje? Ainda diz isso hoje. Eu tive essa experiência no Leão dele. Um desencarne do médico. Ainda bem que passou 7 anos, ele já se foi. Alguém tem que acreditar, porque é idêntica a fala do espírito através de outro médium. Claro que o médium, o médium atual, que alguns espíritos trabalham com ele, trabalhavam com o altivo, o presidente do Leão Denis, adaptaram-se, porque o médium atual ele é mais prolixo. Então, reunião com o Dr. Herma com o altivo, em meia hora, 40 minutos a gente resolvia. Atualmente é 1 hora, 1h30, porque o médium também tem, né? Mas a vibração é a mesma. Se fechar o olho, pela internet você diz, o altivo está falando através do Dr. Herma, através do altivo. Mas a gente ainda duvida, mesmo que
Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes, povoam o universo e fora desse mundo material. E que eles podem intervir em nossa vida muito mais do que pensamos. Porque eles estão ao nosso redor. Se nós os amamos, eles nos amaram, se há condições de comunicação e permissão, nós estando na mesma sintonia vibracional, e isso requer um esforço, eu não posso querer que o Dr. Rema se comunique comigo. Porque a elevação moral dele, ele vai abaixar, eu vou levantar e não vai cruzar. Mas, se não tiver outro médium, se eu tiver de boa vontade, ele vai mandar por mim mesmo. Mas eu tenho que entender as leis da comunicação do meu mundo, que é o mundo dos espíritos, que não é esse, que a gente sofre por ele, vive por ele, não sei o que dele, tudo é. Não tem meu carro, não tem minha casa, não tem o homem que eu amo, não tem a mulher que eu quero, não posso viajar para onde eu vou, não tem as coisas desse mundo, que não é o meu mundo, porque aqui está claro aqui para nós. Deixa eu ver onde é que está claro. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. E eu dou nota 10 para o mundo material. Também não precisa viver fora da matéria, gente, que ainda não desencarnamos. Mas precisamos viver aproveitando a matéria para o meu progresso espiritual. Porque eu sou espírito. Eu não sou matéria. Também não é por causa disso que eu vou me deixar sem me cuidar, engordar demais, não fazer exercício. Não. Mas qual é o meu objetivo com tudo isso? É conseguir cuidar do corpo para que eu, espírito, tenha esse corpo por mais tempo para trabalhar pelo meu progresso espiritual. Porque os espíritos constituem um mundo à parte fora desse que nós vemos? Sim, o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas. Mas o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido? Sim, de certo. São independentes, contudo, é incessante a correlação sem que isso altere a essência do mundo espírita. Então nós vivemos em comunicação constante. Para quem faz estudo, sabe disso muito bem, não tem dúvida. Porque a gente planeja um treco, eles trocam tudo na hora e botam outro treco. Aproveita os trecos que nós estudamos, mas eles trocam a ordem. Eu nem sei como é que eu consigo fazer, porque eles vão trocando e eu vou seguindo. Só pode ter um ser inteligente que existe além da matéria, que é um outro tipo de matéria, e que as nossas sintonias se encontraram numa coisa só, que é a prece que eu faço. Um trabalho no bem dirigido para os espíritos que vão me ouvir. Se o que eu planejei não vai servir, troque, porque quem comanda são vocês. Eu sou apenas um instrumento. Então, quando a gente mostra aqui, se os espíritos, tem uma outra aqui, peraí, e às vezes eles falam rápido e eu não acelero, calma. Quando eles perguntam, se os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros, o plano espiritual deixa claro que Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem mesmo ainda é um mistério para nós. Então, quando nós voltamos o nosso estudo, como ocorrem as coisas, como as mesas levantam, e quem faz, ninguém mais tem dúvida, que médiuns doam o seu fluido. Os espíritos que ali estão aproveitam o fluido do ambiente e aí fazem acontecer o que eles querem. Se a gente estava ali como eles, mesas dançantes, brincando, porque os poucos retratos que se tem ou falas dessa época, era assim, nós estamos nem assim nessa seriedade, não. Tinha aqui um grupo lá na brincadeira e o resto bebendo, comendo, tudo em volta, um ambiente propício, não para espíritos de uma envergadura moral. Mas eram bons espíritos, eram espíritos inferiores, mas que vieram para esse trabalho para provocar a reflexão de alguém. E foi aí que nós embarcamos
nas demais perguntas de hoje. Ocupam os espíritos uma região determinada? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Está lá na 87 de hoje. E nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que eu não vou para Portugal, Espanha e França. Aqui. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Eu ainda não tenho um poder fluídico para sair do corpício, ficar presa, não desencarnar, ir lá e voltar. Meus sonhos só são com trabalho, aluno, perturbação. Porque como espírito saio do corpício, mas fico próximo às coisas da matéria, agindo como espíritos da matéria, né? Não desapego, gente, desapega, não desapego. Não desapego. Mas há uma orientação para todos nós, né? Quem o faz, e aqui há uma instrução em que ele coloca, em 1831, não, esse é de 53, que o fenômeno das mesas girantes era conhecido na América como fato autêntico, quando um comerciante alemão começou a fazer isso e espalhou para o resto do mundo. E aí ele fala, o comerciante de Bremen, nesse caso também tem na revista, pôs-se em ação e superou as expectativas na área. O que aconteceu? 30 pessoas reunidas em uma sala bem iluminada, que não podia ter chance de ter falcatrua na história, tá? Uma jovem senhora, irmã do comerciante de Nova York, propôs transportar a mesa que se achava diante do sofá para o centro da sala. 8 pessoas sentaram-se ao redor desta mesa, que era redonda. Por isso que tem aquela história, ah, você é o quê? Ah, eu sou espírito. Ah, de mesa branca? Esse passado, né? Aí vem que botava uma toalhinha. Mas vai lá, as fotos não trazem toalha não. Porque até isso eles tiraram para não ter confusão de discussão. E aí ele vai contando, olha só, a mesinha é muito leve, gente. Sentaram-se na mesa, que era redonda, feita de mogno, apoiando sobre 4 pernas, pesando cerca de 30 quilos. Das 8 pessoas sentadas em volta, 3 eram homens, 5 mulheres, variando as idades, entre 16 e 40 anos. Entre elas havia um jovem que tinha estudado filosofia natural, era completamente incrédulo. Só a jovem senhora persistia e continuava dizendo, muito em breve os que vocês que riem vão acreditar. Então dos 8, só uma acreditava. Aí vai contando, fala das roupas, né? Porque quando elas estavam sentadas, formava a corrente, as roupas não podiam se tocar, as mãos não podiam se tocar, nada para evitar fraude. Então era assim uma coisa muito bem feita. Aí uma que saiu, porque não aguentou 20 minutos, não acontecia nada. Uma que não tinha concentração pediu para sair. Aí ele, olha só, a experiência começava a se demorar, durava mais de meia hora. Alguns já falavam em se levantar, mas o jovem naturalista exortou o grupo a perseverar e informou que começou a sentir o braço direito uma corrente estranha que havia passado por ele. Aí depois disso que aconteceu, aí o outro começou a sentir, aí eles começaram a sentir um fluido de ligação. Um senhor idoso tentava provar que iríamos ver um novo tipo de loucura, que era todo mundo louco. E acréscimos que já... Aí começou aquela história, que tem umas coisas que até eu rio quando estudo. Que o barulho era porque tinha gente com músculo estalante. Então o cara estava ali, não se mexia, mas o músculo dele estalava e fazia barulho. Então era por isso que escutava um barulho. Até isso tinha, está lá no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. É a teoria do músculo estalante. Tem a teoria da inconsciência coletiva. Umas coisas assim. Não era mais fácil acreditar que existe algo além da matéria? Que Deus não era burro, né? Burro para criar tudo isso e acabar tudo? De se pensar que se tudo acabava, para começar de novo a gente tinha que voltar para as cavernas? Que ninguém ia continuar o progresso já existente anteriormente?
Onde é que ia caber essa inteligência? Se ia começar tudo de novo, do zero. É só pensar por aí. A gente diz, ai meu Deus, meu neto já com 2 anos mexe num tablet. Eu não consigo mexer. Por quê? Ele é um gênio? Não. É um espírito reencarnado já com muita experiência, ó. E treinou lá no Ministério das Comunicações, leia nosso lar, e disse, meu filho, agora tu vai e já bota daí para diante. Para que vai voltar para trás? Se a gente lembra, eu lembro com aqueles tijolos de celular que era, treco desse tamanho, vocês lembram disso? Aí eu penso assim, quando eu estiver mais velho, eu tenho que botar umas fotos dessas, porque às vezes no Facebook vem assim, se você foi desse tempo, curte. Eu não gosto muito daquela... Aí botaram agora o último de um amigo meu, sabe aqueles retratos de binóculo? E a televisão com aquela placa na frente de 3 cores divididas para virar TV a cores? Olha, a Big vai virar museu, gente. Qualquer dia. Então quem tem, fotografa. Para depois, mais tarde, velhinhos, botarmos no Facebook e os nossos netos curtos dizerem, não conheço isso. Né? Se não, ia começar do zero. E aí a gente volta para o estudo de hoje. Não, tem uma outra parte aqui que é interessante. Há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E aí nós começamos a perceber a importância desses estudos desses antigos companheiros como Ernesto Bozano, que muitos poucos espíritas estudam, né? Quer estudar Livro dos Médiuns, não estuda Bozano, não estuda Gabriel Delany. Quer entender da ciência espírita, quer entender, médium, o que acontece contigo, vai estudar Livro dos Médiuns, No Invisível de Leon Denis, cercados desses companheiros Bozano, Delany, porque senão a gente vai saber pouco. A gente acha que sabe. Lá na casa de Leon Denis, nós já temos 20 e poucos anos de encontro sobre mediunidade, né? Para 2014, nós ficamos assim, mandaram a gente começar de novo. Nós vamos estudar o capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Mas não estudar o capítulo. Estudar o capítulo o quê? Aí nós já estamos planejando. Espíritos, como é que a gente vê isso na família, no trabalho, na casa espírita e conosco mesmo? Que não vão mais estudar Livro dos Médiuns, espírito, falar isso tudo, a gente já sabe isso. Mas como é que nós estamos aplicando isso na família, com um filho danado que mata um pai numa crise, sei lá de quê, como a gente está vendo no estado hoje no Rio de Janeiro? Como explicar isso? É um demônio? Não é um demônio. Que espíritos são esses? Por que estão interligados? Se ele teve algo, aconteceu algo, por que só agora? Aos 41 anos, o pai com 80? Que explicação? Quem nos dá essa explicação? A bela doutrina espírita, que somos espíritos, não nascemos agora, convivemos muito antes e temos livre-arbítrio, escolha de provas, mas precisamos nos reeducar com a lei do Criador, de alguma forma. Mas isso é necessário, planeta de prova e expiação, e nós precisamos passar por essas questões para levar a nossa reflexão. O que estamos fazendo como espíritos espíritas na família, no dia a dia, nas ruas, no trabalho, na sociedade em geral, na casa espírita e conosco mesmo. Porque às vezes nós esquecemos que somos espíritos. E aí eles mostram aqui para nós que quando se formava um círculo desses prontos e os golpezinhos, né, costumavam ressoar claros e distintos na madeira das mesas, vários ficavam procurando para ver se tinha alguma fraude
e não encontravam, e quando no meio daquela história se começava a botar no alfabeto os golpes das letras e virem mensagens com individualizações claras, a tal ponto que pessoas presentes identificavam que era falado, que era possível, se começou, né, a observar que há um mundo além desse mundo da matéria, que é o mundo dos espíritos. O que eu acho que acontece ainda hoje? A gente ainda encasquetou que é o mundo dos espíritos, mas coitadinho, nós somos tão pobrezinhos. Esses espíritos vêm para nos obsidiar. Tem um problema, estou obsidiado. Tem um não sei o que, Vera, você bota o meu nome? Olha, um vizinho, está acontecendo umas coisas comigo, semana passada, você leva amigo? Nossa, olha, eu levo, mas eu acho que seria interessante, já que você se diz espírito, a ler algumas coisas. Estou até levando isso aqui para ele. Por quê? Eu dei do Leon Denis, dei da internet, que ele tem computador. Agora mesmo nós estamos lá, vamos entrar 9h30 com Caibá Shuter. Então tem estudo, tem salas seríssimas. Não só o Espiritismo.net, nem Leon Denis. Tem Jesus de manhã, às 10 horas, pelo Pautal. Tem trabalhos seríssimos. E haviam outras salas que estavam misturando as coisas. Acabaram. Caibá Shuter, que é o protetor desse trabalho, deve ter umas 4 salas que falavam, mas falavam complicado, misturando espiritualismo com espiritismo. Aí, mas Leon Denis é longe, mas tem internet, aí dele. Não, mas você leva? Não, eu levo, mas... Aí eu digo, agora eu já sei o que eu vou fazer. Cheguei aí, vi isso aqui, fiz um... Vocês todos pegaram, não fui só eu que vi isso ali, né, lógico. Né? Todos viram, tem um montão ali na entrada. Tem isso tudo de presente, ó. Quem é espírito e sabe que é espírito pegou para ler em casa. Por quê? Se eu não dou conta da casa que me ampara, se eu não conheço a casa que me dá o apoio fluídico de espíritos de luz, depois eu vou começar a reclamar dos espíritos que eu atraio para ficar em torno de mim. E eu tenho que estar dentro do processo da casa, para me sentir abraçado. E aí, quando eu me sinto abraçado, volto lá ao livro dos espíritos de hoje. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Meu Deus, dizem os espíritos, são obra de Deus, exatamente como a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, como obra da divindade, somos deuses. Como obra da divindade, façamos brilhar a nossa luz. Como obra da divindade, nos encaremos como espíritos imortais, mas tentemos agir como espíritos imortais no nosso dia a dia. Porque nós temos que lembrar que tudo se faz através do espírito. E nós precisamos lembrar, que vocês vão estudar daqui a pouco, né, na 93, que o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, que às vezes a gente acha que espírito é um fantasminha. Ontem, no estudo da revista Espírita na internet, aí eu pedi uma companheira para fazer o estudo de um artigo da de 1860, fala os fantasmas, como é que na França se estava encarando a doutrina espírita em 1860, a questão dos fantasmas. Eu achei interessante que uma companheira de Niterói, que está frequentando a sala, do Centro Espírita, que eu esqueci o nome agora, é um nome pequeno, ela postou, depois da aula, ela postou no Facebook 3 fantasminhas, bonitinho. Agora, ninguém tem medo da gente, conhece a tal da doutrina espírita. Aí ela botou assim, para a companheira que fez o estudo, para nós, família Espiritismo.net, muito obrigado por essa iniciativa de divulgação. Então, quando nós entendemos, né, que está envolto em nós uma substância vaporosa para os olhos nossos,
mas que é grosseira para os espíritos e vaporosa assaz para poder se elevar na atmosfera e se transportar e aonde queira e movimentar os fluidos de quem queira, vamos entender o que aconteceu lá, terminando o nosso papo, lá em Sacramento, quando na fazenda Santa Maria, seu doutor Eurípides, o professor Eurípides Bassanufo, né, se dá conta das colocações em torno dos apedrejamentos lá da fazenda, que pararam de acontecer, sem saber de onde vinham as pedras, quando se instalou o centro espírita. Ainda eram mulheres de um lado e homens do outro. É só ler Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. Bom, aqui todos já leram, porque essa casa é filha de lá. Quem não leu está por fora, né? Não, mas vocês estão por dentro. Já leram esse livro, tenho certeza. E participam de todos os encontros à fé. E sobre Chico Xavier. Chico a gente viveu junto. Eurípides a gente tem que ler, porque a gente não viveu junto. E aí, ele começa a observar tudo aquilo. E fala para o tio senhor, que não entende. Achava que o tio senhor, que era o tio dele, que era o espírito, maluquete, analfabeto praticamente, tá? Achava que o pobre do tio. Aí o que ele fez? O tio pegou e deu para ele para ler. Olha aqui, lê esse livro, Depois da Morte de Leon Denis. E ali ele aprendeu que nós sobrevivemos, que há espíritos, que somos espíritos, que atuamos um com os outros e que há influências no sono, há influências. Se a gente está perto de alguém que a gente gosta, a gente acaba fazendo igual a esse alguém. A moda a gente não segue porque aquilo vira nosso ídolo encarnado. Eu fico assim, estarrecida quando alunos meus falam de ídolos que acabaram mortos por overdose. Agora um ídolo jovem, claro, botaram ele nessa maluqueira desde os 14 anos, pirou na batatinha. Aí está usando todas as drogas, fazendo todas as besteiras, e as jovens, gente, porque somos espíritos. Por isso que estamos passando essa fase, né, de observação. O que os pais estão permitindo, o que os pais estão orientando, qual é a nossa responsabilidade como espíritas, como educadores e como evangelizadores. Bloquear, jamais, mas fazer entender sempre. Porque a hora que eu entendo que eu estou aqui, não é só para dançar a música da moda, ou estar na moda, ou que eu também gosto, ou viver com a moda, mas aproveitar a moda ao meu favor, sim, mas utilizar o que eu tenho a favor do meu progresso espiritual, eu vou entender o que está aqui. Que os espíritos, para nós, tem forma determinada, mas se quiser, ele se faz da forma que quiser, ao ponto de se tornar até visível para nós, porque ele faz pela sua vontade, aproveitar as suas propriedades perispirituais para a tangibilidade, para a visibilidade e para a ubiquidade, como a gente sabe dos casos, né, de Dom Bosco, São Francisco Xavier, né, aquele de Ligorne, que tem no Livro dos Médios, de Santo Antônio de Pádua, que aparece em 2 lugares ao mesmo tempo. Um está lá, junto com o espírito encarnado, com uma das partes perispirituais. E pela possibilidade moral avançada de treino desse espírito, e por necessidade, por vontade, ele consegue estar em outro canto, onde ele é pensado, onde ele é chamado, e se fazer presente. Por que não? Não temos certeza que nosso companheiro Chico Xavier está aqui presente. Por que duvidar? Que Eurípides Bassanufo emite suas vibrações de amor, luz e de trabalho no bem para todos nós. Como duvidar que um querido nosso possa nos ajudar? Mas também, por que evocamos esses espíritos que nós nem sabemos se ele está em condições de nos ajudar? Aprendemos isso em André Luiz, Entre a Terra e o Céu. A filha chama a mãe é que é a obsessora da madrasta. E ela fica chamando a mãe para ajudar.
Então, a partir do momento que a gente sabe que tudo isso é possível, nós passamos a estudar e a tentar colocar em prática, já agora, nessa vida, a nossa vida de espíritos. Para quando desencarnar, né, companheiros? A gente não assustar ninguém. Ou pior, não nos assustarmos quando nos depararmos com aquilo que deixamos de fazer. Que a gente possa caminhar, que a gente consiga caminhar, que a gente se enfrente nas más tendências, que a gente lute contra nós mesmos, mas que a gente aprenda, né, que sem martírio, mas que a gente tem que tentar, porque é uma grande oportunidade. Observem os espíritos que estão reencarnando no planeta ultimamente, inteligentes sim, desmoralizados também. E nós estamos aqui ainda para dar esse exemplo de amor que Bezerra trouxe para nós. E Eurípides também deu uma comunicação em 2012 ou 2013, que eu tenho lá em casa, que ele fala, agora eu não me lembro porque através de que Mendes, foi de Valdo, que ele fala da necessidade e a importância dos espíritas brasileiros, pelo momento que nós estamos passando no país, orarmos e fazermos o bem, nos modificarmos, para que o Brasil não perca a grande chance da pátria do Evangelho, como a França perdeu. Que a gente possa estar ligados nisso. Nós temos responsabilidade com o futuro do planeta. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós somos espíritos. E como espíritos, temos uma trajetória linda pela frente. Já tivemos uma bela trajetória que nos trouxe até aqui. Que a gente possa aproveitar o que já temos. Aproveitem, tem muito trabalho por aí, né? GAPEB, estou vendo, hoje eu vi a obra e fiquei emocionada. Porque a gente vem de noite, não era no horário de verão, aí do outro lado aquele muro estava acho que mais alto. E eu queria ver, não conseguia. Hoje eu passei e deu para ver. Né? É bom ver isso. E eu espero que um dia a gente não precise ter isso. Né? Que a gente esteja tão irmão e não precise ter uma ONG para fazer o bem, que deve ser algo natural em nós para qualquer outro irmão. Que a gente possa colaborar, trabalhar, refletir e se doar. Que assim possa ser. Graças a Deus.